Feliz ano novo para todos vocês. A gente deu um tempinho, ficamos aí de férias, né? Mas agora a gente volta com um professor de geografia. Olá todo mundo, beleza? Meu nome é Evandro, sou professor de geografia fazem 5 anos. Muito bem. Eu convidei o professor porque eu fiquei sabendo que ele fez um projeto muito interessante com os alunos dos 9º anos sobre capitalismo, né? A BNCC, né, ela em vários momentos ela fala sobre o capitalismo, né? Tanto na parte de geografia quanto na parte de história. E no ensino médio também na sociologia, na filosofia, né? Mas esse trabalho que eu fiz foi com o 9º ano. Então foi interdisciplinar, foi junto com o professor de história. Professor, eu gostaria que você contasse pra gente o passo a passo, tá? As etapas do seu projeto até chegar ao debate. Normalmente eu dou opção. Ao longo do ano, né, eu costumo trabalhar com seminários e com algumas propostas alternativas, mas eu sempre acho que é muito importante o aluno ser convidado a falar. Em algum momento ele tem que falar sobre o que ele está estudando. Então, quando não é na via de um seminário, eu já testei algumas vezes fazer debates. E é uma coisa que você convoca o aluno a falar e tem um tom mais descontraído do que um seminário, porque aí eles estão falando um contra o outro, né, fazendo uma disputa. Eles gostam disso. Sempre tem aquelas turminhas que não se empolgam muito, mas normalmente a maioria gosta, né, e assim, foi bem legal. Não foi contra salas, foi dentro da mesma sala, né, então foram 3 9º anos, e aí a gente reproduziu 3 vezes o mesmo debate, né, e cada um foi de um jeito, cada um teve a sua dinâmica bem própria, assim, bem diferente. Tá, o debate, ele foi, como a gente falou aqui, uma culminância, né, o ponto de chegada. Ele foi a atividade avaliativa do 3º bimestre do ano. Então, durante o 3º bimestre, a gente estudou o capitalismo em geografia. Capitalismo e um pouquinho de socialismo. Então, teve um monte de aula expositiva, né, aula teórica sobre o que é o neoliberalismo, o liberalismo, de onde vem, quem foi Adam Smith e tal, e um pouquinho sobre o socialismo, quem foi Marx, qual foram as ideias, etc. E assim, nas aulas de história, porque era um projeto interdisciplinar, geografia junto com história, então nas aulas de história eles estavam estudando o começo do século XX ali, estudaram a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, a crise de 29. Então, juntando esse contexto das aulas de história com esses temas que a gente trabalha em geografia, então teve uma série de aulas de preparação, de conteúdo mesmo, e depois foi feito para os alunos a proposta deles se formarem em grupos, até 5 pessoas, para fazer algumas pesquisas, para se preparar para a discussão. Como que vocês resolveram trabalhar essa preparação? Então, tinha uma série de aulas expositivas, exercício, explicação, os tópicos na lousa, e teve aulas, conforme se aproximava da data do debate, eles iam ganhando mais responsabilidade, então ia tendo aulas que a gente chegava, formava os grupos e cada grupo ficava encarregado durante aqueles 50 ou 100 minutos de preparar as perguntas que quer fazer, e aí o professor ia supervisionando, essa pergunta está muito fácil, você pode melhorar assim, e também depois outras aulas eles faziam as respostas. Agora imagina o que eles vão te perguntar, o que você vai responder, e tudo escrito para poder no dia ficar mais fluido também. A gente estudou muito mais o capitalismo do que o socialismo, né? Porque é a realidade que a gente vive, que a gente estuda, né? E foi feita uma pergunta que era o mote do debate. Eles iam debater em torno de quê? Né? Eles iam debater em torno da pergunta, que era a seguinte: qual o futuro do capitalismo? Então, primeiro eles precisavam entender o que é o capitalismo, para entender que ele tem contradições, que ele tem problemas a serem resolvidos. E nesse sentido, as aulas expositivas ajudaram muito a ver os problemas. Poxa, houve uma crise de 29, a Bolsa de Nova York quebrou, houve uma guerra mundial, houve uma revolução. Então eles estudaram esses temas e depois eles tinham que perceber como esses temas, essas crises, as revoluções, tinham a ver com aquela pergunta: qual é o futuro do capitalismo? Então aqui, esses temas que a gente estudou ajudavam a responder essa pergunta no passado. E eles estavam sendo convidados agora a responder no futuro, uma vez que tudo isso aconteceu e o capitalismo ainda está aí. Você formou 4 grupos, né? Cada grupo representando um segmento
dentro do capitalismo, do socialismo. É mais ou menos isso. O número de grupos não foi definido o número de membros por grupo. Então, assim, a gente queria no máximo 5 para ter um equilíbrio ali, um grupo bom de trabalho, e eles podiam escolher qual resposta eles queriam dar para essa pergunta. A gente deu algumas opções, e eles escolheram algumas opções e algumas eles ajudaram a gente a desdobrar em outras. Então tinha uma opção que era assim, a opção de que o capitalismo, na verdade, é bom. O que falta é mais capitalismo, que o capitalismo ele é atrapalhado e que você precisa deixar o capitalismo livre. Então esses eram os liberais. Liberais ou neoliberais. A gente estudou, então o grupo tinha que defender isso. Que assim, se tiver mais liberdade, o capitalismo vai dar certo. E outros que estavam dentro do viés capitalista ainda, né? Então liberal, e tinha o keynesiano, que a gente chama de keynesiano ou de intervencionista, que é o estado mais comum que a gente vê, que é quando o governo garante algumas leis trabalhistas, garante direitos, garante serviços públicos que ajudam a deixar o trabalhador com menos gasto para manter sua família, manter sua vida. Então esse é o keynesiano intervencionista. Então tinha esses dois grandes modelos de gestão do capitalismo. Sim. Mas tinha outro, por exemplo, que questiona um pouco a lógica do capitalismo ter trazido a gente onde a gente está, com aquecimento global e tudo isso, e diz que o capitalismo precisa de algumas reformas, que dá para viver ainda num capitalismo mais equilibrado, com mais preocupação com o meio ambiente. Então precisa investir mais em preservação, investir na manutenção da fauna e da flora, que o capitalismo vai conseguindo sobreviver e apaziguar as mazelas, né? Então, na verdade, esse discurso verde, ambientalista, é uma variante do keynesiano, é uma atualização do keynesiano intervencionista, agora incorporando o discurso ambiental, certo? Então, tinha essas 3 opções de resposta que eles podiam colocar para aquela pergunta, qual é o futuro, né? Então, cada aluno escolheu um desses temas, cada grupo escolheu um desses temas, né? E como você mesma falou, do socialismo, né? Tinha uma outra opção, que era uma opção mais radical, de que o capitalismo não tem futuro, de que, na verdade, o único futuro da humanidade é superando o capitalismo. Então, para isso, eles tinham que se apoiar na aula que a gente teve sobre modo de produção, que a humanidade já se organizou no feudalismo. E o feudalismo durou 1000 anos e acabou. E veio depois outro modo de produção. A sociedade se organizou no escravismo. O escravismo durou 5000 anos mais. E ele acabou. Então o capitalismo tem 500 anos. Por que ele não vai acabar? Então a pergunta, alguns responderam assim, não. Agora o futuro é sem capitalismo. E aí eles tinham que defender a ideia do socialismo. Tá? Então tinha essas 4 alternativas. Alguns se desdobraram em outras, mas... Eu fico imaginando as sinapses que foram feitas. Porque uma coisa é o ser humano estar sentado ouvindo uma palestra, ouvindo um discurso. Outra coisa é esse ser humano ele ser convidado a construir esse discurso, a construir esse conhecimento e se preparar porque ele vai ser indagado sobre aquilo, né? E aí forma aquele grupo de meninos, de meninas que se reúnem, trocam com o professor e perguntam coisas, e eu fico imaginando esse dinamismo. E isso é muito importante para o aprendizado efetivo, o aprendizado real. E eu tenho certeza que essas aulas, Evandro, elas vão ficar ali gravadas na memória dos seus alunos durante muito tempo, por que não dizer para sempre. Porque é uma marca mesmo que a gente fica, sabe? Quando é uma coisa, é gostosa, é prazerosa, ela é construída junto. Então, meus parabéns. Você gostaria de falar mais alguma coisa aqui pro pessoal? Não, eu acho que é isso mesmo. Acho que é um trabalho difícil, nosso, de professor, mas vale a pena. Vale a pena, né? Eu estou muito contente, gente. E, olha, eu gosto de provocações. Não sou a bujanra, mas gosto de provocações. E então eu vou terminar essa entrevista que foi maravilhosa, perguntando aqui para o professor Evandro como que ele se sente sendo entrevistado pela sua mãe. E eu também tenho um canal, aliás, Isso. quem quiser pode procurar aí. Tá parado, foi um projeto inicial, mas tá aqui a canequinha que é um dos símbolos do canal, Marx CAD,
onde eu dei algumas aulinhas curtas ali sobre as ideias iniciais do marxismo, justamente porque não dá para fazer isso em aula, né? Em aula a gente tem um currículo, tem uma série de temas para trabalhar e não dá para eu parar e falar, eu quero dar aula de marxismo, né? Então eu, como um marxista, eu criei um canal para fazer um pouco disso que complementa, né?